Mano, Mano, encontrei o meu calling, a minha razão de viver. Vou desistir de tudo e dedicar-me ao meu verdadeiro talento. é sim? Então, Sou finalmente Gold 4. eSports, aqui vou eu. Gold 4. Uhum. Carrega aí no start. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Carrega aí no start. Eu sou o Manu Eu sou o Rui. e estamos aqui para mais um episódio de tema livre. Uhum. Desta feita, vamos já avançar. Hoje vamos falar sobre um tema de nicho, talvez, mas cada vez começa a ficar mais gaming e competitive gaming não estão completamente associados, diria eu. Sim, mas não é. Acho que é uma pequena Não é bem percentagem. nicho, se calhar Não é? já foi. Há Agora uma pequena percentagem das pessoas que joga é que vai ativamente procurar a competição, o competitivo, não só ver, então uma menor ainda será que vai mesmo para a competição, não é? Sim, mas também Ok. há pessoal que não joga e vê. Eu, ao contrário, também, sim. É. Então, se calhar começamos por definir um bocadinho o que são os esportes. Uhum. Os esportes são, como diz a palavra, electronic sports, não é? Tudo o que seja um jogo jogado em termos competitivos, não é? Sabemos desde a gênese dos videojogos é tão estranho, dá-me tanto dizer videojogos. Podes dizer jogos, estamos entre nós. Desde o início, não é? Desde o Pong, desde o Pac-Man, desde as arcades, que tínhamos lá o iScore, não é? Acaba por, e acho que está na essência do ser humano, haver competição. Claro. Simplesmente, a partir de certo ponto, pessoas começam-se a juntar e a competir ativamente numa scene, não é? Então, voltando um bocadinho para trás, há jogos que se enquadram neste tipo de... Há jogos, tipos, géneros de jogos que se enquadram mais neste tipo de... que dão para ser competitivos, não é? Os MOBAs, os FPS, provavelmente, os Claro. Battle Royales, Fighting Games, simuladores de esportes, Yeah. Racing. em geral, acho que é isso. Acho que não me está a faltar nenhum. Então, Sim. o primeiro rascunho, entre aspas, de esportes vem na consequência de um período de crise financeira. A Coreia do Sul estava numa crise financeira grave e eles queriam, foi no início dos anos 2000, se não me engano, no início do milénio, e eles queriam melhorar a sua rede de intercomunicações de internet. E então o que é que eles decidiram fazer? As chamadas PC Banks, que quem não sabe é tipo... Como é que é de explicar? Basicamente, aquelas LAN parties, toda a gente se lembra de ser em pequeno, que estão nos cafés, aqueles PCs todos. Pronto. Isso na Coreia é agora, e ainda continua a ser, e acho que aqui já se perdeu um bocadinho, mas na Coreia ainda continua a ser muito popular. Então, as PC Banks rebentaram, foram introduzidas em restaurantes, em cafés, noutros sítios, em bares, e lá está, as pessoas iam, jogavam os seus joguinhos, começa a haver uma pequena comunidade dentro de cada PC Bank, não é? Pronto, e lá está, começa a haver também um bocadinho de competitividade. E então começa-se aí a realizar pequenos eventos dentro de cada PC Bank. Depois, com isto, com a evolução também, lá está, das intercomunicações e da internet, que foi um sucesso,
começaram a existir alguns canais de televisão que também começaram a dar broadcast 24/24, notícias de jogos, broadcasts destes pequenos eventos e assim. E isso Estamos a falar só na Coreia? Estamos a falar na Coreia. Uhum. Na Coreia, que acho que deu mesmo um boom, e já vamos aí. E isso começou a escalar cada vez mais, até que, aliás, antes e fora da Coreia, fala-se que poderemos considerar que foi o primeiro torneio de esportes, foi em 95, no May 3, que houve um torneio de Quake, se não me engano. Nice. E muitos consideram que esse foi o primeiro torneio. Pronto. Andamos para a frente, fast forward, e aí por voltas dos 2010, 2012, se calhar antes um bocadinho, começa a existir mesmo torneios a sério, principalmente StarCraft 1 e 2, Sim. que é Sim. e continua a ser um sucesso na Coreia, mais localizado até do que no resto do mundo. Um grande dinossauro. Sim. E de Defense of the Ancients 2, Dota, vulgo Dota 2. Com isso, cria-se também a KESPA. A KESPA é a Korean Esports Association, que é a primeira associação que começa a delegar esportes, digamos assim. Porque Torneios. Sim. A empresa da organização de torneios. Sim. Okay. Porque tudo isto dos esportes ainda está um bocadinho em área cinzenta. Nem sabiam o que lhe chamar. Não? tudo isto está um bocadinho em área cinzenta, ainda hoje. Aliás, tudo que é gaming está um bocadinho em área cinzenta no que de leis existe. Como vimos também no último episódio, não é? No caso da preservação. Certo, verdade. Pronto, então podemos falar um bocadinho. O Dota começou, o StarCraft lá está, ficou um bocadinho mais circunscrito na Coreia, começou-se a desenvolver uma liga essa que até ainda hoje existe. O Dota começou a ser um bocadinho mais difundido no Oeste. Até por de onde veio, não é? Exatamente. Vem de Warcraft. Valve. E foi um mod. Tem mais vertente western. Exatamente. Daí, se calhar a abertura do nosso lado de experimentar o jogo, talvez, não sei. O StarCraft também começou da Blizzard. Acessibilidade, sim, mas em termos de acessibilidade, eu acho que a Warcraft tem mais popularidade que StarCraft, não é? Pelo menos no Oeste. Sim, não é tão hardcore. Acho que também é um bocado isso. Talvez. Não, estou aqui a supor, não sei se sim, a teorizar. será uma razão de ter entrado mais fácil. O jogo também em si é diferente, não é? Sim, não tem nada a ver. Claro. StarCraft é muito complicado para as tuas artroses. Com todo aquele APM. Sim. Pronto, então o Dota começou a ser difundido mais então no Ocidente, começaram-se a criar pequenos torneiozinhos. Eram só determinados, eram organizados e acho que no início eram tipo em E3, em DreamHacks e assim. Entretanto, mais para a frente começou-se então a privatizar os torneios, até que eu acho que é a Valve que delega, se não me engano, acho que sim, até que criaram o TI. O TI é o The International. Exatamente, que é o colosso dos torneios de Dota, que é uma espécie de amálgama, Ultimate Cup, digamos assim, em que todas as equipas jogam nos pequenos torneios durante o ano para se qualificarem até aí. E acho que continua a ser o torneio de esportes com o maior prize pool de sempre. Eu acho que foi o de 2019. Sim, porque é muito interessante. Porque tem a tal cena da skin, não é? Os jogadores dão para o prize pool, compram cenas e as coisas que eles compram entram para o prize pool. Mas não há do nosso lado viewer que nós podemos contribuir? Sim, é isso, mas tens alguma coisa em estás a dizer nós jogadores, pensava que eram jogadores que entraram. Não, nós jogadores sim, nós, cosméticas, sim. Etc. E exatamente. Não sei se é a totalidade ou se é uma porcentagem, vai para o prize pool. Em 2019, por exemplo, teve
quase 31 milhões, se não me engano, acho que foi 30,8 milhões de dólares de price pool total. Dava 3,5 para os vencedores. Na boa. Peanuts. Pronto, isto basicamente foi a gente dos esportes e a partir daí e depois, foi depois evoluindo. teve, por exemplo, o CS teve um caminho um bocadinho lado a lado, não é? Em que foi mais até mais europeu, não é? Sim. Foi uma cena muito Sim. europeia. Aliás, tens os russos nos primórdios eram os craques de CS, pelo que me recordo. Ou seja, tinhas algumas equipas que vieram de lá e jogadores lendários que vieram de lá e assim, e sempre foi um bocado europeu, não é? Mas também acho que seguiu um bocado de lado a lado, o sucesso foi seguindo, depois foi feito um torneio mais internacional, acho que foi um bocado... Neste tipo de esportes, não sei se dos que começaram logo no início, tipo CS, Dota, LoL, há muita gente ali da Europa Central e de Leste comparada com o Mediterrâneo e até mesmo Inglaterra. Verdade. E França. Verdade. Tipo Eslovénia, Eslováquia, Dinamarca, Suécia, Alemanha. Só é aquele lado, se calhar, competidor que nós não tínhamos. Não sei. Os mais lazies, será? Ou porque o tempo é uma merda e eles ficam em casa a jogar computador. Não é descabido todo. Não é, de maneira nenhuma. Yeah, Tipo, ou seja, quero ir jogar a bola lá para fora. Está um nevão de 5 metros. E é por Mas isso se calhar que nós, vou se ficar calhar cá porque dentro. Se calhar somos melhores em futebol, não é? E outros... Não estou a Sim. dizer isso, não é? O pessoal do leste também é bom noutros tipos de esportes. Sim, Mas pode ser, será? Pode ser um Não bocado sei. isso, não é? também Tipo, pode ser, lá está, a cultura de... ou se calhar na altura do foco. eles tinham melhor internet que nós. Justo. E mais e acessibilidade mais fácil. Acessibilidade, mais fácil. E se A calhar não comunidade tem, cresce, se calhar não mais tem a depressa. mãe a dizer estás sempre no computador, por isso é que te dói o pé. Sim, opa, às vezes é um bocado, sei lá, uma comunidade começa a crescer e... Sim, também ser um acaba por acaso ser também. um bocadinho de bolha. Sim, pá, E eu depois- tenho... Sim, diz. Pode ser uma espécie de bola de neve, tipo, tal como Exato, tu vês. é isso que é dizer. Tu viste o Ronaldo ser um bom jogador de futebol e se calhar assim, ou começaste a ver bons jogadores de futebol e começaste a querer ser como eles. Se calhar um jogador de CS, Sim, tipo Simple, exatamente. por exemplo. Um bom jogador influencia uma influência geração. tipo eu. Exatamente. Sim, Por isso também É acaba isso mesmo. por ser um bocadinho. eu acho que sim. E vê-se também em esportes isso. Vê-se muito em esportes. O que eu ia dar o exemplo é um fighting King of the Fighters. Sim. Sim. KOF. Sim. Em que pronto, é um jogo algo popular, mas não assim tanto. Mas por alguma razão, na América do Sul, México e afins, os melhores jogadores do mundo estão todos lá. E a comunidade cresceu assim, ou seja, foi um bocado isso. Tens tipo, se calhar um grupo de amigos que começou, gostam muito de KOF, evoluíram, efeito bola de neve. Não tem. Assim lá no México e pronto, em América do Sul é enorme e no resto do mundo não é assim tanto. Se calhar foi um bocado isso também com CS e com estes três, se calhar os três primeiros Sim. jogos de esportes para leste e também, se calhar também na Coreia, a tal cena, o PC Bang influenciou Os PC Bangs. também. Sim. No Japão também, mas depois se calhar falando um bocadinho mais à frente, no Japão também houve alguma influência pelos fighting games Sim. e não só. Acho que também é um bocado isso, é um bocado sorte e ocasião, não é? É uma mistura de variáveis. Não é Sim. teoria no papel só. Uhum. Ok. Podemos ir assim, um bocadinho mais livres. Podemos falar sobre como os developers se introduzem nos esportes ou não, não é? Porque às vezes há jogos que dão eSport, entre aspas, e que os developers não os fizeram para tal, não é? Yeah. Tipo, Yeah. provavelmente o Melee não era suposto, era suposto ser um party game, digamos assim, e ter uma scene louca, não é? E a Nintendo também acho que não gosta muito disso. Não, eles não apoiam a 100%. Eles não gostam Não muito. são diretamente os sponsors Sim. e outra cena. Continua a ser, apesar de tudo, uma coisa um bocadinho underground.
Mas já, nisso tens dois tipos de developers, não é? Tens o próprio developer que cria o jogo E explora a scene. e tem Eagle View sobre a scene. Sim. Tipo a Riot. A Riot, a Blizzard. Sim, a Blizzard. Valve. Pronto, é exatamente Sim. para LoL, para CS, StarCraft para- e Dota, para CS. Ou seja, eles criaram um jogo e eles próprios têm controle sobre a scene. Depois há outros que é diferente, não é? Sei lá, por exemplo, acho que a Fortnite também é um bocado assim, como o Riot, acho eu. Não estou muito mesmo Também não estou dentro, muito mas dentro. também tem um price pool também grande. Na FGC como a própria FGC é um bocadinho diferente, o jogo é criado, às vezes eles dão coisas sobre quality of life para que haja uma cena mais competitiva, mas não é a própria empresa que fez o jogo que controla assim. Aliás, houve tentativas disso e não correu muito bem. Ok. Há esses dois lados. Sim. Eu acho que, por exemplo, FIFA, não sei se eles próprios controlam assim. Não sei Os muito torneios. bem. Devem ter tipo dar Tem autorizações. alguma oficial, tem alguma Exato. coisa oficial, mas acho Tem- que também podem... Devem tipo dar autorizações. Uhum. Se tu quiseres fazer um pequeno torneio, tipo na universidade, podes pedir à Riot autorização e eles dão prémios, por exemplo. Sim. Quer dizer, sei que isso claro, era essa assim abertura, antigamente, já é? não me recordo se Se calhar continua a hoje em ser. dia pode ser um bocado mais difícil, não sei. Eu lembro-me que antes era assim, agora já não me recordo se continua a ser. Não Tá havia uma- uma Collegiate League Uma, Em LOL. em LoL? acho que na Não chegou América a ver. só. Não chegou a ver? Na América. Yeah. Ou seja, tipo, as próprias O- universidades o tinham Heroes equipas de LoL. O Heroes of the Storm é que tinha. Pois. Tira Ou aí seja- o Heroes of the Dorm. Mas é interessante, não é? Ou seja, tens a Sim. universidade. Sim, Imagina, quando tens aqueles torneios de futsal Sim, sim, tipo, sim. tens esses torneios de collegiate, depois se calhar tens uma equipa a representar a Por acaso- universidade, tens torneios da universidade e se calhar daí saem uns bons prospects. É uma coisa que eu já não vejo notícias há algum tempo. Não sei se parou, se já não Heroes é of the notícia. Storm. Não, isso já morreu há 2 anos. É a questão de haver uma espécie de cadeira ou disciplina de esportes, que é basicamente em que tu tinhas X horas para treinar ou assim. Havia, ou bolsas de esportes para a universidade. Eu já não vejo notícias disso há muito tempo. Mas acho que isso. Era tipo localizado, era tipo numa universidade aqui, ou não era tipo Sim. geral, estás a perceber? Já não vejo notícias disso há muito tempo e também não tenho pesquisado. Eu não sei se isso continua a ir para a frente ou se foi só na Pois não altura. sei, mas acho que deverá ainda existir uma coisa ou outra. Por exemplo, eu lembro-me que não foi há muito tempo, mas fui a Lyon e em frente à universidade havia um edifício que é de esportes dedicado à universidade. Ou seja, não é só de acho que lhe chamam de esportes, mas também é para developing de jogos e assim. Uhum. Ou seja, tens ali um edifício dedicado aos estudantes em que eles poderão, eu acho que não é bem cadeiras, mas ter workshops. Uma atividade Coisas- extracurricular, basicamente. Sim, e que de alguma forma eles podem entrar pela indústria ou até pela cena de esportes. Acho que é um exemplo que eu me recordo. Foi engraçado ter passado ao lado e depois terem-me dito que era aquilo. Okay, Mas interessante. isso, essa questão abre um ponto muito interessante. Isto porquê? Porque vamos pôr só aqui e comparar com desporto tradicional. Vamos pôr futebol e esportes, ao lado, Certo. no momento. Não, acho que se deve, não é? Os esportes estouraram há 12 anos, ou seja, ainda não temos muito... Temos poucos veteranos ainda, não é? Pessoas que já se reformaram, não é? Ou Os seja, veteranos basicamente têm 30 e poucos. pronto, exatamente, 30 Se e... pensares, não é? Tu já sabes que no futebol há muitas... Pela questão que é que tens de te dedicar 100% à carreira, tu acabas por ter ali uns 10, 12 anos em que depois disto acabar, ou continuas incluído no futebol,
vais para treinador, vais para comentador, ou então tu não tens futuro, porque não tiveste tempo para estudar, certo? Certo. Então, Mas- no futebol já começa a haver, lá está, aqueles campos de treino. Eu sei que o Porto tem o Dragon Force, eu sei que o Benfica também tem o campus, em que tu estás, tipo, internato, tens aulas e pronto, e tens o treino. seja, e ficas não lá. tem um futuro Ou seja, já além- tens pelo menos, exatamente, já pelo menos fazes o 12º. Ou seja, mesmo é que não é só depois de acabar a carreira, pode correr mal, não é? Sim. Podes ter uma lesão, podes não ser bom. Não é? Podes ter Sim. que te retirar. É, Ou seja, mas é uma boa questão que levantas. E no eSports ainda lá É está. uma boa questão que levantas. Isso também Vamos- era um. Estás a perceber? Sim, vamos pegar, por exemplo, no exemplo da League of Legends, que eu e tu se calhar conhecemos Sim. um bocadinho para conversar e desenvolver um bocado. Tu vês a trajetória de um jogador de LoL, seja em que liga for, não é? Começa como jogador, sempre novinho. Muitos Uhum. deles ouves a história de dizer desisti da escola. Uhum. É muito comum ouvir, não é? Mas desistir tipo antes de acabar o 12º sequer. Não, Tipo, sim, eles sim, começam sim. com 16, Ou eles tipo seja, nem secundário nem, têm. nem vão ao secundário. Sim, Ou seja, sim. Desistem, dedicam-se a 100% ao jogo, porque o próprio jogo obriga a isso. Se calhar é algo que também podemos falar, não é? Cada O vez tal- mais, sim. Também o tenho aqui tal- para falar. Yeah. A evolução de como Sim. Em também. termos de. Ou seja, começaram assim, fizeram a sua carreira, há bem ou mal, não sei quantos anos, e depois tem sempre uma fase que é a tal fase derradeira como esse jogador irá seguir com a sua vida. Ou continua numa organização como treinador, sim, analista. Seja o que for, sim. Há essa transição. Há a transição de ok, se calhar até alguém com personalidade E vai para alguém streamer. conhecido, e vai para streamer. Que não é a maior. Que aliás, acho que é a menor parte até. Sim, mas ou seja, se tiveres alguma personalidade e alguma Sim. sorte de teres algum following, podes ir para streamer e se calhar tens de fazer streaming do jogo que Sim. gasta toda a tua vida, que é o que é. Há pessoal que é o que tem que és outra conhecido, sorte. não é? Exatamente. Há pessoal que tem outra sorte, pode jogar outra coisa. Ou desaparece, eu e tu e o resto das pessoas não ouve mais falar dessa pessoa e não poderá surpreender de um dia encontrá-lo no McDonald's ou seja onde for, se eu não fizer Sim, se ele não tiver tido uma decisões carreira. boas com as suas poupanças, por exemplo. Exatamente, se Ou não tiver se- tido se tiver tido uma carreira mediana, não há de ter Sim. feito assim tanto dinheiro, apesar de Dinheiro, tudo, não é? mas poderá ser o suficiente para ele Especialmente ir para outra coisa, não é? porque eles Mas- são crianças e não têm. e São não sabem- literalmente crianças, não é? Não sabem, não têm uma Não é- inteligência Sim, a financeira. não ser que também não é? tenhas uns pais que te Sim. apoiem e saibam o que estão a fazer, pode ser muito, 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 muito complicado. Uhum. Muito complicado. Até assim, podemos estar a entrar aqui numa zona cinzenta. É correto como... Se calhar estamos a falar, somos duas pessoas que não temos filhos, não é? Sim. Não sabemos o que é vida, obviamente. Mas será correto, até que ponto é correto deixares o teu filho desistir Sim. da escola para ir buscar dinheiro num jogo com aquele risco de, ok, o miúdo agora está-se a divertir, está a ganhar uns trocos, mas e depois? Não é? Até que ponto é correto essa decisão? Eu se calhar, não sei, e acho que se calhar irás falar, se calhar hoje vai ser um bocadinho mais fácil haver esse apoio, até por Sim. parte das equipas, de haver um pós-carreira de jogador. Sim, muito e provavelmente assim. sim. E se calhar os pais neste momento estão mais bem informados, mas até que ponto este pessoal, que agora são considerados veteranos e muitos deles ou são streamers ou estão ali não sabem bem o que fazer, até que ponto naquela altura em que eles tinham 16 anos, que eram prodígios, até que ponto eles não precisavam ali de um apoio a sério em termos psicológicos e de carreira. E às Gestão, vezes é um bocado digamos triste. assim. Sim. Às vezes é um bocado triste. Sim, porque não fazemos a mínima ideia onde é que esse pessoal vai tratar. E lá está, é como foi uma vamos dizer, um desporto que cresceu tão rápido, não é? Ainda não estamos a ver Sim. essas consequências assim tanto. Lá Sim. está, se calhar até está a correr tudo bem.
Quero acreditar que sim. Olha, por exemplo, o caso que até foi recente, se calhar nem toda a gente conhece, mas quem vê League of Legends conhece certeza, que é o Bjergsen, em que ele foi um prodígio, né? Um miúdo prodígio, desistiu da escola. É uma questão diferente, porque ele sempre foi a cara de uma organização. Sim. Eu sei, mas o que eu quero chegar é, ele foi um miúdo prodígio, teve a sua carreira, uma carreira muito boa, né? Na América, Norte América, ganhou muito dinheiro, virou treinador, depois virou voltou jogador mais outra ano, vez, porque sim. treinador, não sei o quê, e depois chegou a um ponto em que ele desistiu por completo de League of Legends e de esportes, ou seja, ele quis apagar completamente do mundo e que eu acho uma decisão, claro que é boa, se é bom para ele. Mas o que eu achei interessante é ele nesse tal vídeo em que ele anunciou isso, ele não sabe o que vai fazer, não sabe, porque o que fez toda a sua vida foi isso. Foi aquilo. Yeah. E naquela altura, é o que eu estou a tentar chegar, ou seja, durante a sua carreira não teve aquele não teve apoio, a preocupação de fazer, nem teve a preocupação de saber o que é que vou fazer quando isto acabar. Mas se calhar ele não sabia que se devia ter preocupado. Sim. É um bocado isso também. É um bocado, é tal cena, não digo má, mas menos boa de esportes no geral. Não estou a falar só de LoL, mas no geral. Tens esse sacrifício que tens de ter com o miúdo, e quando tens sucesso não há aquele apoio que o miúdo deve ter, porque no fim acho que segue para a par com os desportos normais, especialmente com o futebol. E depois é isso, um bom ponto de comparação também é com, ou seja, é mesmo um desporto, não é? Porque tem essa também essa tem o lado mau? Tem o seu lado mau também. Então podemos passar aqui para como é que a scene foi evoluindo, e lá está, também vou falar um bocadinho mais de League, porque é o que eu vou acompanhando e conheço mais, claro. e como fui acompanhando ao longo dos anos, sei como é que isto foi evoluindo. Sim. A primeira final de mundiais de League of Legends foi feita na DreamHack. Os fãs gozam e dizem que foi na cave de um dos casters da altura. Do Freak? Do Freak. E com o passar dos anos, por exemplo, passado, acho que foi Season 3 ou Season 4, a final já foi feita no Madison Square Garden, em que estava cheia. Foi aquela com os CLG? Foi a do JSKT. Foi a primeira. A outra já foi os CLG, pois. Já foi muito mais à frente. Ou seja, passar de um pequeno 10 computadores numa sala na DreamHack ou num salão na DreamHack com 0 viewers para pessoas que estavam a passar, um senhor com um microfone, para um dos maiores estádios dos Estados Unidos e mais consagrados, não é? Já é o que é. Lá está, isto externamente para os viewers. Internamente, lá está, no início também eram 5 pessoas que se juntavam porque jogavam bem e bola para a frente. E agora isso já não é um bocadinho, não é tanto pessoas, assim. 5 amigos, tipo pessoal que é tipo eu e tu lembrávamos, éramos bons, chamámos mais 3 bons e pronto. E assim, não é? Com o passar dos anos isto também, lá está, foi evoluindo. Agora já são acompanhados por uma equipa técnica completa, com treinador, com analistas para ajudar a ver todos os ângulos de jogo. Tem psicólogos, tem nutricionistas, tem o horário todo regulado, tem que ir ao ginásio, porque não é saudável estar 12 horas sentado numa cadeira, não é? A comer cheetos. Exatamente. E já não comes cheetos, não é? Exato. Basicamente tudo tiraram todas as outras preocupações e espremem-te como jogador para tirar o melhor. A tua única preocupação é seres o melhor naquilo que estás a fazer. O resto nós tratamos. Lá está, já passa a não ser só uma diversão. E imagino que muitos já não se divirtam assim tanto, não é?
e já passa é um a ser emprego. mais um emprego. Exatamente. A percepção dos mídia também foi mudando, porque o gaming também sempre foi o laughing stock e esportes ainda mais. Quem nunca ouviu, porque é que estás a ver um gajo a jogar? Porque é que não jogas tu? E tipo, há pessoas que esse chip não está lá. E depois põe-se a ver futebol, por exemplo. Também. Porquê que não vais jogar futebol? Exato. Perdi-me. O que é que eu ia dizer? Desculpa. Não faz. Estava a dizer, pronto. E a mídia foi começando a reconhecer, porque lá está, cada vez mais começou a evoluir assim, não é? Exatamente. Também cada vez mais a criar mais revenue, mais dinheirinho. O negócio rebentou, não é? E grandes E sponsors. depois, lá está, começaram a entrar os grandes nomes. Tanto a nível eletrónico, em sponsors de equipas, como mesmo pessoal de fora do gaming. O Rick Fox, que era basquetebolista, não é? NBA. Comprou uma equipa na LCS, por exemplo. Acho que ainda teve 2 ou 3 anos. EcoFox. O André Gomes, lembro-me na altura, ele e o Piqué investiram nos G2, quando o André Gomes estava no Barça. Clubes de futebol tiveram a sua organização dentro de jogo. O Schalke teve. O Schalke, na FIA. Com o melhor recorde de sempre. O Copenhaga teve. Os Golden Guardians são... Os Golden Guardians são patrocinados pela aquela equipa da NBA que eu Golden State Warriors. Exatamente, pronto. E assim, lá está, foi os Clutch Gaming era pelos Houston Rockets. Não, lá está, depois a América um bocadinho mais associada a clubes de basquete e beisebol, talvez. Aqui na Europa um bocadinho mais. O que na altura foi muito interessante, porque se pensava que ia dar um grande boost, porque como essas equipas já tinham a logística do futebol, que achavam que ia dar um grande boost. No entanto, acho que as equipas todas que foram patrocinadas por clubes de futebol nesse caso, deu o boom. Não sabiam o que fazer, não é? E então eles acho que agora passaram para não comprar diretamente a organização, mas vão investindo. Sim, é o meio. Acho que sim. Não, é assim, é um bocado. Isto porquê? Porque também podes fazer de como fazer, ou seja, como ter uma equipa de sucesso num certo desporto, não traduz propriamente para o outro, não é? Exatamente. Tu tens grandes entidades que são muito boas em futebol e, por exemplo, em basquete não são. Ou em hóquei não são, por exemplo, no nosso caso, não é? Os top 3 de equipas têm várias modalidades, numas somos melhor que outras, não é? Por isso o sucesso de uma não traduz noutra. Sim. E se calhar eles achavam que aqui acho que era mais a questão de lá está, também haver uma injeção de capital, mas também não havia a pena fazer uma injeção de capital tão grande quando não ias ter o retorno, não é? Exatamente. E depois há aquela questão que está muito, muito provada, que é pelo facto de comprar jogadores. Sim. Também, ou seja, jogadores top, porque tens dinheiro suficiente para fazeres um hoarding, uma super equipa, não quer dizer absolutamente nada. Exatamente. Está provado em esportes. Em desporto normal. E em desporto normal, exato, aí está mais ou menos o paralelismo, não é? Que não resulta. Por isso eles arranjaram aqui um meio termo, né? De serem partnership. Sim. De longe enviam dinheiro e esperam um retorno no final do ano. Sim. Outra cena interessante é dos simuladores de desporto. E aqui é mesmo o futebol, por exemplo, e os esportes a tocarem-se literalmente. Aqui as equipas já entraram mesmo mais, tipo, quase todas as equipas têm, pelo menos estou a falar em Portugal. Por acaso não sei muito fora de Portugal, mas nós temos uma liga esportes. Temos cada equipa tem os seus jogadores. Pronto, e depois há torneio. E há muitos jogadores que depois também acabam por ter as suas organizações. O Jota tem, o Diogo Jota, de Liverpool. O Jota é muito conhecido por ser um hardcore. E ele joga bem. O Horta, acho que também tem, o Ricardo Horta.
Ricardo Acho Horta, que também tem uma forte. organização de esportes que equipa de FIFA, se não me engano. Sei que o Casemiro também tem de FIFA e... que já não é FIFA, né? E de Valorant, se não me engano, na Espanha. É o Cazé Sports, acho eu. Casá? Cazé. Cazé. Pensava que era. Agora deu-me assim uma sinapse de nostalgia. Acho que o Agüero também teve, mas acho que foi com caralho. Acho que deu merda. O Agüero também é muito ativo na... Foi quando o Agüero era streamer. Não sei se continua a ser. Eu não sei. Acho que eles têm aquela... também é interessante. Aquele futebol feito pelo Piqué. Aquela liga. A Kings League. Também é interessante que é só... Como é que é de dizer? Tipo, tem é umas regras diferentes, não é? É tipo um, mas é um desporto, FIFA não é? Street. É um FIFA mas Street estranho. É um desporto, mas ao mesmo tempo já é para a comunidade. É muito, muito virado para a comunidade gaming, não é? Sem dúvida. É uma zona cinzenta, lá está. Sim. É aquela linha. Está ali na linha mesmo. Certo. Não. É uma assim também interessante. Sim. E... eu dentro assim de FPS eu não estou muito a par. Não. Uma cena que eu posso falar um bocadinho é da FGC, não é? Que é um bocadinho diferente. É um bocadinho diferente. Se calhar até para ter um bocado do que foi falado, a estrada que a FGC teve em comparação com esportes como Dota e LoL é um bocadinho diferente. Porque FGC não é Fighting Game Community, é o nome que lhe dão. Não é bem esportes, quer dizer, mas não é. Se calhar é uma espécie de grupo de pessoas que se juntam para ver outras pessoas andar a porrada, quase. É um bocadinho. Realmente, quando falaste das comunidades e começou com Bang PC e assim, a FGC poderá ser também das comunidades mais velhas ou com mais anos do gaming, não é? Porque além de ser também das comunidades mais interessantes, que se calhar que é de fora vê aquilo como um bocado de comédia quase, não é? Mas além dos jogos flashy, dos combos, também tem jogadores, competidores e uma audiência com personalidade e identidade e pronto. Mas é isso que estava a querer chegar, não é? Começou nos anos 90 em arcades, foi com o tal benchmark do boom de fighting games que com o Street Fighter 2. Assim, mais conhecida era nos Estados Unidos, de arcade, em termos competitivo, que era muito underground, uma cena muito underground, que era tipo em Nova York, nos guetos, eles roubavam a máquina e levavam para o gueto. Era ilegal, havia muitos money matches. A cena era money matches. Depois também temos a questão do betting, não é? Havia. Exato, também podemos falar em tudo. Ou seja, assim, sobretudo em Nova York, criou rivalidades ali naqueles tempos. Mas rivalidades sérias. É daí que veio os Bloods e os Crips, não é? Se calhar. Veio de Street Fighter 2 Ryu vs Ken. Quase. Podia ser. Mas criou rivalidades porque era tão sério, não é? Era money matches, não quero perder o meu dinheiro. E na altura, em Nova York, falava-se de lendas da scene no Japão. Ou seja, de jogadores com qualidade incrível, mecânicas nunca vistas e tal. Até que um dia conseguiram comunicar entre eles e criou-se talvez o evento dos mais importantes da scene, que foi o Oeste contra Este. E neste caso... adivinhar, o Oeste foi sodomizado. Completamente arrebentado. Claro! Ou seja, o Oeste, representado pelo seu melhor jogador, Alex Valle, e no Japão, a lenda Daigo The Beast Umeara. Talvez é a pessoa mais conhecida da FGC. É o Faker. É mais que isso. É tão dominador. O Faker é muito dominador.
Sim. Muito, tipo, tem uma longevidade enorme. Mas Daigo também é desse género. Pronto, duas lendas, não é? E pronto, e o Daigo arrebentou completamente. Interessante, que é uma coisa interessante da FGC é a tal resistência, longevidade e orgulho em fazer parte da comunidade. Tipo, destes dois, na altura, garotos, Vale tornou-se um grande impulsionador do mundo da FGC em termos de torneios e não só, e Daigo tornou-se dos melhores jogadores sempre, dos mais históricos. Isto na altura foi o que validou a FGC como uma comunidade internacional, não é? Porque houve aquele Japão contra os Estados Unidos e do nada, começou-se a entrar em contato com outras comunidades. Aí há um jogador muito bom na Europa, há um jogador em França, e foi aí que também começou a crescer um bocado, não é? Porque também não havia internet em Arcade. Claro. Por isso teve de ser dessa forma. Era a tal do bate-boca, a lenda, um gajo que sai do trabalho, tipo, tira a gravata e é uma besta. Tipo, é uma coisa incrível. Ou que joga em X, cenas Sim. assim incríveis, está a ver? Opa. E era um bocado assim, de bate-boca, que eu acho que até tem o seu charme, não é? No entanto, as consolas depois foram aumentando a popularidade e já arcades o oposto, não é? E então entramos aí numa Dark Age enormíssima em fight games. Estamos a falar de 10 a 15 anos em que não existia nada em termos de scene. Ou existia, mas era pessoal que ia... há documentários disso em que o pessoal que ia todos os fins de semana para a mesma sala de arcade em que via as mesmas pessoas. Não havia evolução, não havia caras novas. Pronto. Ou seja, as pessoas sentiam que isto ia morrer mesmo. Que a scene ia morrer. Foi quase... entraram os devs e até que, deram um boost. Não, até que entrou um jogo, Street Fighter 4. Ou seja, embora antes tínhamos até momentos icónicos de fighting games que foram gravados, o momento 37 e não só, e jogos dos melhores sempre, o Third Strike e assim, foi Street Fighter 4, porque saiu numa altura em que era necessário, saiu numa altura em que Xbox Live Arcade, a internet, a PS3 e isso saiu, e foi uma lufada de ar fresco, porque o próprio jogo é bom, e criou novos fãs e competidores. Isto foi em 2008, ou seja, de 2000 até, de 90 e tais até 2008 não existia nada, não é? E depois a partir daí, quanto mais pessoal, foram criados torneios maiores, por exemplo, ao ponto de ser o EVO, né? O EVO com os mais tradicionais e até no Japão tens outros, na Europa tens outros, mas o conceito dos torneios em si é um bocadinho diferente do que eSports. Basicamente é um open bracket, em qualquer um se pode inscrever, tu e eu podemos ir à EVO e inscrevermos. Ou seja, eu poderia ter a oportunidade de jogar nas pools contra o Daigo, ou contra o Tokido, ou o Justin Wong, seja que for. E largares estás a ver, comando, tipo, assim. campeão do mundo, Yeah. e eu Yeah. tenho essa oportunidade. Isso acho... Tu não vês isto mais... Não vês isto em esportes, não vês isto Em esportes, não. Imagina, vou experimentar a boxe, estou há um mês a treinar a boxe, tá vou aqui o Mike experimentar ir Tyson. para um torneio. Calha-te o Mike Tyson à tua frente. Oh, caralho. É basicamente isso, não é? Eu acho esse conceito incrível e nada visto. E até tem aquela tal cena de teres essa oportunidade, mas do nada aparece um desconhecido e torna-se uma lenda. Pois, eu vi Parece a notícia, um gajo qualquer. Eu vi a notícia, há uma semana, do torneio de Tekken, que foi um senhor de 2 filhos e mulher, trabalhador, que levou de vencida. Yeah. É tipo aquela história do underdog. É isso mesmo. Cria essas histórias também, cria fan favorites de gajos que não conheces lá nenhum contra a besta que ninguém consegue vencer. Pá, tens disso que acho que não tens em mais lá nenhum. E os torneios também, sim, diz. E é um torneio. É uma cena em que só dependes de ti. Só não é em dependes de equipa, não é? ti. Só dependes de ti. Tipo Também é muito importante. Futebol e ténis, por exemplo. Ténis só dependes de ti. Sim. Não há... Tipo, se és pior do que o outro, acabou. É isso. É ingrato nesse sentido também, Sim. não é? É bué frustrante, mas é o que te faz também crescer. Exatamente. No LoL e assim tens sempre o CS e tens aquele fator de és um bom jogador numa equipa má, tem a sua influência, não é? Sim.
neste caso não. Mas tipo, os torneios é também outra cena, são por todo o mundo, são todos diferentes. Só agora recentemente é que contam alguns deles para pontos para a Capcom Cup, mas é no caso só de Street Fighter. Mas no modo geral tu entras, és conhecido, o que te vale além do dinheiro do prémio é a reputação. Sim. Ou seja, é aquele gajo que ganhou aquele torneio, não é? Ele faz parte daquela equipa e está nesta liga, não é nada assim. Pronto, e é uma cena que, por causa disso ser em todo o mundo, é uma coisa que se calhar a eSports tenta e a FGC faz naturalmente, que é um jogo, ou seja, que há muita diversidade em termos de género, ou seja, tu tens dos melhores jogadores do mundo, Coreia, México, Marrocos, tens em todo o mundo, e nisso também cria diversidade, naturalmente sem esforços. É mais fácil, não é? Porque mais uma vez só estás a depender de ti do que importares um jogador marroquino para a Europa, tens que o meter em Berlim, estar num ambiente que nunca esteve, estar fora de casa, estar numa cultura diferente e ter que estar com mais 4 pessoas, só a equipa, falando nem sala do resto, que ele nunca viu na vida e que a língua até é diferente. Sim. Também dá aso a isso. Sim, e depois isso também ajuda o tal crescimento que nós falámos, né? Das tais scenes. Claro. Depois crescem. Se tens um bom jogador marroquino, é provável que tenhas bastantes fãs marroquinos. E provavelmente depois terão bons jogadores marroquinos. Porque esse marroquino também precisa, embora tenha online, também precisa. Depois há aquele fator que também é diferente em esportes, jogares online e jogares em LAN e competitivo, não é? Sim. Pronto, há sempre essa diferença. Mas é isso, e também há aquele sentido de comunidade que é o que eu digo, o FGC é um bocado de gangsta, mas assim que tu entras, eles são os melhores manos do mundo. Porque tens tipo os jogadores sponsored e jogadores conhecidos que pagam viagens a jogadores menos conhecidos, mas com potencial, a irem competir em torneios internacionalmente, porque querem que eles evoluam, querem que a scene naquela cidade que evolua, que cresça, e se eles têm essa possibilidade, eles ajudam. É um bocadinho isso mesmo. Ou seja, tu entras num torneio, talvez te olhem de lado, quem é este gajo? Desconhecido. Aqui, não sei o que é, de onde é que vens tu e tal. Muito cheio e tu assim um bocado assustado e tal. Depois tu vês que eles veem que em alguns rounds tu tens alguma qualidade e do nada ganhas respeito deles. É um bocado isso, não é? É tipo a prisão. Quase. Tens que bater ao líder do gangue. FGC é muito gangster. É por isso que eles próprios não se chamam esportes. Mesmo quando aos poucos estão-se a tornar esportes, eles não querem. E depois é isso, tu fazes parte da comunidade se mostrares paixão como eles, é um bocado isso. E de uma forma sentes orgulho de fazer parte dessa comunidade. Porque é uma scene que, se o jogo não é... tu vês em muitas outras scenes, se o jogo não é suportado, a scene tem grandes probabilidades de morrer. Não é? Não o FGC, porque já há várias provas ao longo da nossa história que nós somos resistentes. Sim, e se for preciso vão jogar, assim não se joga melee. Sim, exato. Depois já há a tal cena, pronto, o Smash, agora a Bridge está-se a começar a criar entre FGC e Smash, mas Smash sempre se consideraram à parte, porque a scene de Smash também é tão grande, eles próprios se colocam à parte, na minha opinião, mas ultimamente tem havido uma maior união porque Smash é um fighting game e nesse sentido merece também o respeito e que entre nos mesmos torneios que os outros jogos da FGC, não é? Pronto, é um bocadinho isso, opá. Eu acho que é isso que torna a FGC à parte e não bem esportes, né? Até pelos próprios formatos de torneios e assim. Pá, acho que ainda tem uma coisa autêntica, não tem assim, não é cena de sponsors, não é de palavras bonitas. Tipo, tens pessoas de todas as classes, né? Um gajo qualquer pode chegar e ser vencedor do torneio. Isso é, tens apostas, a história da Cinderela. Tens ainda muitas apostas ilegais, tipo, de lado. Isso é escusado. Tens essas cenas ainda. É muito autêntico ainda.
ainda não é washed pelas entidades de esporte, não é washed pelos developers. Eu isso que acho... É mais genuíno. É genuíno, Ok. é um bocadinho um caso à parte. Tenho aqui alguns dados do que seria... Do que são os jogos mais populares em termos de esporte. Isto é um bocado confuso para mim. Então, Porque isto está organizado por peak viewers, não é? Ou seja, isto é o que é mais popular. Mas assim, por uma larga margem, é Mobile Legends Bang Bang. isso é aquele clone. É aquele clone que saiu na China, mas, ou não, ou é o Arena of Valor. Isso era É um interessante dos termos dois. os viewers e pela zona... Pois, aqui só demográfica. tenho mesmo os viewers. Porque eu aposto Isto eu a 11 aposto de janeiro, que a maior parte é da China. China, tenho certeza absoluta. Tanto o Mobile Legends como o Arena of Valor é China. Arena of Valor tenho certeza. Já viste? Isto dá-nos outra perspectiva completamente diferente. Tu pensas que A China é um... é um mundo à parte. Completamente. E se tu fores ver, Eles próprios têm o seu eles têm a sua plataforma de streaming. Que eu Pois não sei é qual isso. é o nome, mas sei que tem uma plataforma de streaming. sim. Sim. Sei que quando os torneios, os Worlds de LOL, metade das views, mais de metade, vem da China. Lá Eles na próprios plataforma estranha. a sua liga. Não é? Sim, isso tem Tem das taça. major Sim. regions. É tão grande, tipo, o seu próprio país tem um... Sim, é LPL. Mas sim, isto também está estranho por estar num dia diferente dos outros. Tipo, 11 de janeiro deve ter sido quando foi o pique. 4.270.000. Depois temos LOL, League of Legends em segundo, 18 de maio, com 2.300.000. Counter-Strike, Ok. com 1,5 milhão, a 21 de maio. 4 de março, Valorant, 1.400.000. PUBG, 850.000. Arena of Valor, 743. Apex Legends, 538. Arena of Valor é MOBA também? É MOBA também, é mobile. Só uma coisa, como é que eles jogam? Sim. Deve ser tipo Wild Rift. Eu nunca vi. Nunca jogaste Wild competitivo. Rift? Não, eu joguei Pronto. Wild Rift. Mas estou a dizer como é que é. Eles têm tipo. Eles jogam mesmo no telemóvel. Têm Nunca vi, mas vou imaginar que seja assim. Tenham aqui o telemóvel e joguem. Eu tenho que ver como é que é. Não é? Porque eu acho que é interessante. Ou seja, eles se calhar até podem tipo meter um comando, por exemplo. Talvez. Ou até sim. jogar no rato e. Podem jogar no rato e no. Pois é isso que eu estou a tentar No chegar, teclado. não é? Poder é um pode, jogo não online e tu, se quiseres, até podes fazer porte para um ecrã. Teoricamente. Estás a perceber onde eu estou a chegar? Sim, sim, sim. É por isso que eu perguntei como é que será que eles. Se calhar não todos assim. Não tenho. Acho que o único que eu vi, e acho que foi dos primeiros MOBAs de mobile, eu já não me lembro do nome daquilo. Sei que aquilo era tipo um 3x3, em que só tinhas uma lane e uma jungle. E lembro-me de ver competitivo e era telemóvel. Era assim. Era mesmo Eles estavam no assim. touch. Yeah. Deve doer, não deve ser nada cómodo. Não é pá. confortável. Nada, de maneira nenhuma. Tu no jogo de telemóvel supostamente deves gastar 5 minutos no máximo. Yeah, tipo, dói nos olhos. Uma sessão de 5 minutos. Onde é que eu estava? Dota 2, em oitavo, 507.000. Fórmula 1, interessante. Não está aqui FIFA. Está em 20º. Fórmula 1, Uau. 385. Call of Duty, 335. Vou começar a ser mais rápido. Fortnite, 327. Agora acho que isto está tudo muito, muito próximo. Rocket League, 323. Interessante, Rocket League. Tom Clancy's o Rainbow Six. O 232. É o O Siege, Siege. sim. Street Fighter, 181.000. Battlegrounds Mobile India. Eu vou imaginar que isto é o PUBG Mobile da Índia. Não sei porque é que tem que ser diferente. Porque o server deles é tão... não sei. 167.000.
O que é impressionante para um jogo que é só localizado na Índia. Yeah. TFT, Teamfight Tactics, interessante também, 143 mil. Halo é o auto-chess do... É o melhor auto-chess? Aparentemente, não está aqui, acho que o auto-chess do Dota morreu. A sério? E não está aqui Battlegrounds, por isso. Ah. Aliás, nem está aqui Hearthstone. Aliás, nem está aqui nada da Blizzard. Pois é, algo que eu te ia perguntar em termos de card games. Não. Uau! A Hearthstone também faleceu. Morreu completamente. Faleceu muito. E o que é que tens? Eu não sei, tenhas Magic the Gathering ou É Pokémon Trading Card ou Yu-Gi-Oh! Acho que isso é nicho. É nicho. Halo 142 mil, Fall Guys 140 mil. Não sei, Fall Guys tem esporte sim. Há competitivo de Fall Guys. Eu sou mesmo bom em Fall Guys, mano. Se calhar até pode ser bom, eu não vou julgar. Okay. Epá, eu vejo os vídeos, vejo que é boa, é tipo sorte e andas ali aos tombos e caralho. Mas se calhar tem alguma ciência, não sei. Call of Duty Warzone 139 mil e FIFA 134 mil. Depois eles têm aqui alguns dados de quais são os top 5 em relação a equipas ativas. CSGO tem em primeiro com quase 6 mil equipas ativas. Depois Rocket League com 3.760. League of Legends 3.600. Valorant 2.450 e Dota com 2.178. Nice. E depois eu respeito muito Rocket League já agora. Os price pools, os maiores price pools de sempre, tipo total. Ok. E ainda é uma diferença bastante grande. O Dota tem 300 milhões de dólares de price pool no total. Depois CS Go com 122 milhões. Fortnite 98 milhões. Pois. League of Legends 96 e o PUBG 70 milhões. Mas o Fortnite eu li qualquer coisa que os price pools são ridículos. Começaram, os miúdos, um miúdo de 13 anos que é milionário. Pois. Não sei, uma cena assim. Um miúdo que é campeão do mundo e é tipo. Pronto, não sei quão legit é esta lista, mas vou assumir que sim. Poderá ter alguma legitimidade. Sim. Faz sentido. Só achei interessante Rocket League estar ali com equipas e tal. Sim. Não sei como é que é assim, não sei se tipo eles são bué abertos. Tipo a equipa de Rocket League são o quê? 3? São. A equipa são 3, não é? Uhum. Tu tens que ver, nem que seja um vídeo de 1 ou 2 minutos dos melhores golos Rocket League em eu vejo reels, às vezes aparecem-me reels. É incrível. Eu tipo, porque eu até podia jogar isto, mas eu não vou conseguir fazer isto. Tu se experimentares jogar, tu vês que não consegues fazer nada daquilo. O controle é incrível. É tipo eles a saltar e a dar um flip e depois a bater e a fazer boost. E, tipo... e é um jogo que, pois há aquela tal cena, se calhar não falámos muito, né? Há jogos de esportes que são mais visualmente apelativos para ver. Ou mais confusos. Ou mais confusos. Por exemplo, CS, como é muito horizontal, consegues ver bem. League of Legends, sim. Overwatch, para mim, é um mess. Porque metes o vertical, pá. Sim. Mas, por exemplo, Rocket League, como além tem verticalidade, mas é simples o suficiente, né? Tens 3 jogadores, é aberto, tens uma bola. Sim. E consegues, de alguma forma, visualizar onde vão e assim, também é fácil de ver. Mas isso também é importante, acho eu, para um esportes ter sucesso. Ter sucesso. É as visualizações, no fim, também. Sim. Sim, e depois influencias, é uma bola de neve também, não é? Porque depois as pessoas começam a ver e acham interessante, começam a jogar, começa a ter o jogo mais popularidade e começa a ter mais jogadores profissionais, assim evolui, o jogo aumenta. É assim. Sim. Se calhar é por isso que Rocket League também. Não sei, se calhar daqui a uns anos vai estar muito mais estabelecido. Quer dizer, nós estamos a falar, mas talvez falemos um bocado. Sim. E se calhar até. Eu sei que por, tipo, essas equipas de esportes têm quase em todo lado. Acho que também tem uma equipa de Rocket League, né? Ou seja, estamos a falar de Cloud9 e afins. E acho cada vez mais também tem equipas de Fórmula 1. Também está a subir bastante. Nice. Acho que sim. E depois lá está. Há a questão do outro lado do mundo, em que é assim
Uma névoa estranha. Mobile Bang Bang. Porquê? Mas é que é mesmo um clone, pelo que eu vi, muito óbvio. Até a certas personagens que... Mas eu acho que é... Essa é a Ash. Eu não sei se é este, que é da Não é Tencent, esse? ou se é o Arena of Valor, que é da Tencent. E a Tencent tem, Ok. tipo, metade da Riot, acho Ah, eu. ou seja, não há problema em haver cópia... Provavelmente não, porque É que eles são os também, mesmos. eles próprios estão-se a cagar muito para o Nessa- assunto. A China, em termos de cópias, a tipo, Developer tá a valer. Moontoon. Esse é o Mobile Legends, Bang Bang. Mas então é o Arena of Valor, que é da Tencent, acho eu. Ok. Ou seja, Arena of Valor é que eles podem copiar as... Sim. Mas acho que o Mobile Bang Bang faz isso. Ou seja, tipo, tu vês a Ash e o Yasuo e o caraças dão-lhes outro nome qualquer. E põe outra cor. Pois, estes são da Tencent. Arena of Valor Tencent. Yeah. Tipo, põe outra cor. É tipo, Bué. arqueira de fogo. Era de gelo. Yeah, é Com isso. as setas de fogo. O LoL também tem, principalmente os primeiros Champions, são muitos copiados do Dota também. Yeah. Sim, mas depois Sim, o sim, seu sim. lore evoluíram até ao ponto temos séries, temos outros jogos no mundo da League of Legends. Não estou a ver Mobile Bang Bang nesta altura em que é tipo o top, não é? Mobile Legends Bang Bang. Agora vamos the tentar ser Netflix series. criativos. Agora vamos tentar ser criativos. Aí, imagina, chamam-lhe Arcuna. Arcane com capa. É com a Vu e E a Junks. a Junks. E o Juiz. É tipo a Jinx, é tipo uma gaja toda taluda com um canhão. E a vai é assim, magrinha. Magrinha. E dá pontapés em vez de murros. E dá pontapés em vez de Pronto. Tenho aqui alguns o números. Lossan, também que não fala. Nossa, não. É surdo. E ele tipo. É coxo. Yeah. Pronto. Tenho aqui alguns números interessantes no que toca à cena dos esportes e à sua evolução também em termos de popularidade, dinheiro. Uhum. Então, em 2015, a final do Mundial de LoL teve mais de 36 milhões de unique viewers, ou seja, em todo o mundo, em todas as plataformas de streaming, YouTube, Twitch, Onde é a que foi em plataforma de streaming 2015? da... Quem que? Onde é que foi em 2015? Foi Coreia? 2015? Foi na altura que eram os Samsung? Oh, não. Não, foi o segundo... Foi a Season 5, foi o segundo do SKT. Não sei se foi na Europa, se foi na Coreia. Não. Samsung O foi Samsung... na América. Uhum. SKT foi na Coreia. Não interessa. Foi o segundo campeonato de SKT. Uhum. 36 milhões de unique viewers. Comparando com desportos tradicionais desse ano, as finais da NBA tiveram 23 milhões de unique viewers. A World Series, que é o final de beisebol, teve 17. E a Stanley Cup, que é a final de hóquei no gelo, teve 8 milhões. Yeah. Ou seja, também é um bocado isso, não é? O pessoal da América pensa que... Porque eles chamam-lhe sempre World Championships. Sim, Assim, exatamente. que Mas só eles é que bocado jogam isto. eles jogam isso, mas também são muito bons, não é? Pronto, não interessa. Está bem, mas só eles é que jogam. Sim. Mas É tipo eles os indianos e o consideram, cricket. Já tipo, somos como melhores uma no cricket, cena- pois sois. Pois, exato. Mas como é uma cena bué vista, pensam que é Yeah. tipo das coisas mais vistas. Mas, fun fact, qual é que achas, é um bocadinho à parte, mas qual é que achas que é o evento esportivo mais visto no mundo? Evento, ou seja, Final da Champions. não, Não, aposto que é o cricket ou qualquer merda assim. não, Então, ok de campo. não. Então, Não é também o campeonato do mundo de futebol.
Não, isso eu sei que... Quer dizer, olha que este ano, quer dizer, eles também aldrabaram os números. Não, estou a dizer, historicamente, o mais visto de sempre Não é Super Bowl. é Tour de France. A sério? Interessante. Isso é para o pessoal Até a ver, eu não- isso é para o pessoal a ver se apanha algum mandar Mano, doping na Mano, coxa. Eu não não vejo sou ciclismo. interessado por ciclismo. E Nem eu. vi quase uma etapa. Porque é Tour de France. Não é estão a subir. aborrecido. É bué. Não, mas é assim, eu respeito. Porque eu tenho pessoal que percebe e Aficionado. explica mais ou menos como é que funcionam as táticas, essa cena toda. Ok, e tu se entras no assunto, começa a ser interessante. Mas claro que quem começa vê aquilo que é um pessoal a horas e horas já anda de bicicleta. Depois de vez em quando, ele está a fugir! E depois é isso. Mas é interessante, é uma coisa interessante. Ele só está a pedalar um bocadinho mais rápido. Não seja assim. Ok. Temos Tens de ter números, uma por tabela. acaso? Não. Não tenho, mas eu soube que. Não, eu porque vi os números Só queria que tu saber. deste. Só queria saber. Eu sei que, Pá. imagino que a Super Bowl tinha mais que isto. E aposto que não é muito mais. Também. Não sei. Não, a Super Bowl não é. Não Não é das tipo. mais- Tipo a Não, final da Champions League. É capaz de ser melhor É mais que isto. NBA Finals Sim. e que o LoL. Nem que seja só pelo show que é. Sim, ou seja, tens um pico de viewership no intervalo, No halftime, yeah. que é uma estupidez, mas pronto. É o A que quantidade. Pronto. Ok, pronto. Lá está, os esportes podem lá está, ainda não chegar tanto a viewers, ou como até mesmo em termos de grossing, obviamente, como os esportes tradicionais. No entanto, de 2016 para 2017, eles duplicaram o revenue. E mais nenhum desporto tradicional conseguiu fazer isso em qualquer ano. Ok, duplicares de 1 para 2 é mais fácil do que duplicares 100 para 200. Estou a dar Mas números tens de dar otários. crédito também, não? Mas, exatamente. E isso é algo que os outros não se conseguem gabar, não é? Depois, tenho aqui 2 frases para comentarmos que se fala muito. Uma um bocadinho mais para quem está dentro de esportes, outra para quem não faz a mínima ideia que são esportes. Esportes nos Jogos Olímpicos. Não era essa. Essa era só uma ideia que eu mandei para o ar. Não, mas o pessoal fala disso. Esportes nos Jogos Fala? Olímpicos. Pronto. E xadrez também. A primeira é o esporte está a morrer. É tipo, não. Como é que foi? O esporte tem para aí 12 anos de vida. Como é que é? Só porque tipo viram uma stream e estão com menos viewers do que estava no ano passado. E esportes vai morrer é uma coisa muito abrangente. Ou seja, nem que CS Morra. ou Ou StarCraft morra, Exato. alguma coisa irá substituir. Exatamente. É um ciclo. E as pessoas, quanto mais, lá está, quantas mais pessoas começam a entrar nisto, mais vão estar à procura ativamente de outra coisa para substituir ou para ficar mais... Ou para adicionar. mais exatamente. É como FGC, também com Fighting Games. Começares a ver Pokémon Alguém- e ou LOL e não sei o morre, quê. outro há de surgir Exatamente. e continua. Porque as pessoas têm necessidade de procurar algo competitivo para de isso. ver, de Exatamente. ver e de competir. Pronto, lá está, tem vindo a ter, a esportes em geral tem vindo a ter subidas de lucro todos os anos, incluindo no pós-pandemia, que lá está, toda a gente estava em casa, reorganizavam-se os torneios in-house, não é? E bota a streamar para o pessoal se entreter. E então aí também teve um boom muito grande. Sim, e houve alguns esforços de algumas scenes manterem o competitivo, até cada um na sua, cada equipa na sua Gaming house e tal. Fez-se Tentaram. remotamente, que eu acho que foi que é de Sim. valor, não é? Para Exatamente. quem estava em casa também não tinha Para nada quem a estava em fazer casa, para ver. manter a competitividade dos jogadores, da scene, tudo. Yeah. Depois, outra frase que se ouve muito também é que esportes não são desportos, não é mesmo desporto, não é? E Sim. depois, lá está, isto é extremamente ambíguo. O xadrez é desporto, é que o xadrez é considerado desporto.
Xadrez também é aquela tal cena que o pessoal debate, não é? Mas é Mas o pessoal diz mais depressa que é desporto do que não é. Pronto, então o que é que consideramos desporto? Tem que haver atividade física? É isso? Então e os dardos? Atirar setas no bar? É desporto? É isso. Custa muito atirar as setas. Sim. Há aquela cena em que tu pensas, ok, o pessoal que é de top de desportos tem capacidades sobre-humanas. Mas não têm que ser só por físicas, exemplo, podem ser intelectuais. Mas vê só, sim, mas quando eu ia chegar, vê só um treino de um jogador de CS em termos de reações e vê se isso não é sobre-humano. Sim. Quando digo CS, digo tipo cenas de pessoal da League of Legends a reagir com flash, por exemplo. Sim. E muito mais. StarCraft. StarCraft eles é fazem. tipo... Eles são pianistas. Literalmente. Eles São têm pianistas. uma quantidade absurda de ações por minuto. Yeah. Sim, e há várias formas de se defender, de facilmente defender que esportes são desporto. Eu percebo de onde vem, não é? Sim, é porque lá está, não estás a ver ninguém correr, estás a ver um gajo... Sim, mas depois tens que pensar que há outras atividades consideradas como desporto que têm menos atividade física que certos jogos. Sim, e intelectual até também. Yeah. Tu tens que perceber, se fosse assim, tu se fosses a um evento da FGC e fosses àquele pavilhão, não cheirava a cavalo. Ainda bem. É que aquilo é tipo uma sala de chute, é o pessoal a suar ali, a bater nos sticks e o caraças. É porque há esforço. Exatamente. Há reação, há tipo força de braços, há nervosismo. E que é também associado a um desporto. Há doping. Sei lá, toma um Red Bull antes, não sei como. Há doping. Há doping. Isso lá está. Também é muito ambíguo o que é que pode ser considerado desporto, não é? E depois há outras provas do género. Normalmente está associada a que um jogador, seja do que for de esportes, tenha melhores resultados se fisicamente estiver mais fit. Estiver mais fit e mais bem preparado. Uhum. É por isso que, com o passar dos anos, foi evoluindo também, que além de ter um treinador, também tem uma equipa... Psicólogo, nutricionista... Exatamente. PT... Ou seja, se fosse assim, a saúde física de um jogador não influenciava muito. E eram todos gordalhões. Eram todos gordalhões. Ainda há alguns. Ainda há alguns, sim. Mas pronto, mas cada vez menos. É o que é, mas também é o que tu estás a dizer nos dardos. Yeah. Tens pessoal... Eles estão a foder cerveja enquanto mandam dardos. Top! Fantástico. E começam a mandar melhor ainda. Respeito. Yeah. Respeito, 100%. Desporto, boa. Yeah. Mas também, se calhar considerem também esportes. Também desporto. Acho que sim. Por isso, para quando os Jogos Olímpicos? Agora sim. Para quando os Jogos Olímpicos? Eventualmente. Já consideram... Já estão a considerar cenas como... não vou chamar ridículo porque respeito seja o que for, não é? Mas breakdancing. Breakdancing. Tá, lá está, mas se formos pensar, o que é a maior parte dos desportos dos Jogos Olímpicos, o que é? É grinding, não é? É repetir as mesmas ações até seres perfeito nelas. Uhum. O que é que tu fazes num jogo competitivo? Repetes várias treinas ações. E treinas e treinas e treinas até seres o melhor. Se associares a isso é um bom argumento. Sim. Patinagem artística, treinas o teu esquema vezes e vezes. Estou a falar dos que são individuais. Estudas como fazer melhor a técnica, como salta a vara, ok, treinas-te o corpo, não é? Mas treinas sempre tipo, como é que tecnicamente, onde é que vais pôr o pau acho que tem que ser sempre no mesmo sítio, mas não sei muito bem, não sei sobre saltar a vara. Também não sei muito sobre saltar a vara. Se alguém souber, que diga assim, o pau depende da velocidade em que tu vais e onde é que pegas. Pronto, respeito, mas é isso, é exatamente isso que estás a dizer. Mas é isso que tens que é a repetição até aperfeiçoares, não é? E sim. Aí é inegável que
Eu acho que São semelhantes. o que referiste agora é o melhor argumento que pode-se ter para esportes entrar nos Jogos Olímpicos. Sem dúvida. Acho que Vou fazer um tweet. E depois, burro do caralho! Olha para este, quer ser desportista. Ele a escrever, tipo, gordo como o caralho, com uma cerveja na mão. E pousar na barriga. Pousar na barriga. Pronto, olha, acho que foi uma boa conclusão para acabar isto. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, acho que não tenho aqui mais nada. Não. Acho que acabámos bem, ou seja, perspectivas para o futuro, não é? Ou seja, esportes não vai morrer, acho que não. O que irá é haver ciclos, isso acho que sim. Esportes, julgo que são desporto, que é um desporto, que está associado. Já ao longo do podcast fomos falando de as parecências que têm com desportos reais, até indiretamente nós falamos já, pois o futebol também é assim, e noutros esportes, e que merece estar nos Jogos Olímpicos. Quem sabe? Será bem interessante, porque é assim, nós... Lá vai a Coreia ganhar medalhas. Neste caso seria, não é? Mas nós, no nosso caso, nós somos... Quando é com desporto e assim, Portugal apoia, não é? Apoia bué. Quando vê se arranjamos medalhas, nunca ligamos a ninguém. Seja de atletismo, seja do que fosse, sem ser futebol, não é? Mas quando chega aos Jogos Olímpicos... Aí é mais uma medalha, pá! Aquela pessoa que eu nunca vi na vida, nem a conheço, ganhou a medalha de prata e sentes aquele orgulho. Era interessante ter uma equipa portuguesa para ver como é que reagiam ter uma equipa de LOL portuguesa. Porque terá que ser assim, né? Nos Jogos Olímpicos tem que ser Portugal contra... Imagino que tenhas de qualificar. Nós não nos qualificávamos. Talvez não. Nós temos que 2 ou 3 jogadores não. Historicamente que tenham saído de fora da cine. O Chico, o Átila. Pois, 2 ou 3 historicamente. Aquele jungler cujo nome não me lembro, mas acho só o Átila. Ou seja que... o Rex. Mas só o Átila e o Rex é que tiveram tipo numa top team. Uma top team, sim. Top team, top league. O Átila foi aos mundiais até. Sim, foi pelos Vitality. Pelos Vitality. Pois, mas é isso, não é? Tem que se desenvolver assim. Sim, exatamente. Até se houver a tal cena dos Jogos Olímpicos, há um incentivo também. Sim. O pessoal não sou bom saltar à vara. Mas sou bom com o rato. Vou ganhar uma medalha, pessoal, já bem. Os coreanos partiram-nos a boca. Arrebentaram toda a gente. Ok, pronto. Acho que foi. Lá está, esta semana não há update de Pega e Joga. Isto é um episódio gravado. Pois é. Nós avisámos no pod anterior. Exato. Sim. Por isso é só mesmo aquele obrigado. Obrigado. Do coração. Não é mesmo, não é só dizer porque mesmo obrigado a quem está aí, a quem ouve. E quem não ouve, que está só e se esquece. Pode haver pessoas. Quem não ouve não vai ouvir o que vais dizer. Pois é. Mas podem ver e tipo. Quem é que faz isso? Sei lá. Surdos. O Lawson. O Lawson. Eu agora quero umas versões assim. É polémico isto. Versões da Wish da League of Legends para Arcane. Para uma Arcuna. Foda-se. Era top. Pronto. E para a semana cá estaremos de volta ao normal. Com mais notícias. Sim. Ver se são fresquinhas. Não sei que no verão não é assim tão. Pois, ver se são quentinhas. Vamos ver se são quentinhas. Boa. Tá bom. Até para a semana, pessoal. Tchau.
Até para a semana.